Quando a gente fala de torque, nós vamos precisar dos alicates de torque, alicates 442, são esses dois. Os alicates de torque, eles podem ter essa parte mais longa ou mais curta. É isso que vai fazer com que o seu alicate 442 se chame 442L de longo ou 442C de curto. É importante que ele tenha uma parte mais larga para você poder segurar bem o fio, para poder aprisionar bem o fio. Ok? A gente vai falar sobre ele depois. E nós temos também o alicate de torque individual, que é esse que está aparecendo na imagem, que ele é o famoso alicate macho e fêmea. Por que macho e fêmea? Porque é uma parte que entra dentro da outra. Então, quando a gente tem a parte fêmea, que é essa aqui, eu tenho o buraquinho, e a parte macho, que pode ser no sistema de chave, que eu insiro aqui dentro. Quando eu tenho uma vista lateral, eu fico nessa posição. Quem vai rodar é o macho, é a chave, rodando nesse sentido ou nesse sentido. Quando o meu alicate está assim, o que isso significa? Que o fio está zerado. A partir do momento que eu vou incorporando torque, dá para mensurar o quanto eu estou dando de torque. Olha só, eu estou girando, 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 girando. Ele não estava num plano horizontal? Quando eu rodei tudo isso, eu dei 90 graus de torque. É muito? Claro, então eu vou voltando, 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 voltando. Aqui é zero. Por quê? Reparem que o macho ele tem uma canaleta. Eu vou pôr aqui mais perto para deixar focar bem. Essa parte interna aqui da canaleta é onde eu vou inserir o fio. Olha lá como o fio entra dentro da canaleta do macho. E isso faz com que o fio fique estável ali dentro. Como essa parte do macho vai segurar o fio e eu vou rotacionar, todo o segmento de fio que fica aqui dentro vai incorporar a rotação, seja em um sentido ou em outro, tá certo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos a uma outra particularidade do alicate macho e fêmea. A fêmea é sempre dessa forma, ela tem um buraco no meio, e o macho pode se apresentar no sistema de chave ou um outro alicate. Quando ele é no sistema de chave, nós temos as marcações. Eu tenho uma chave 19 e eu tenho uma chave 22. Por quê? O fio 17, o fio 18, o fio 19, eu vou inserir dentro da canaleta mais fina, que é a 19. E os fios mais espessos, por exemplo, um 21 por 25 aço, eu vou inserir nessa canaleta aqui mais grossa, porque a ranhura, o orifício é um pouco mais grosso, e aí vou poder inserir um fio um pouco mais pesado aqui dentro, tá certo? Então, notem que se eu coloco o meu fio 18 por 25 aqui dentro da canaleta, ele até dá uma certa rodada, né? Porque ele tem folga, porque a minha canaleta é 19. Tudo bem, mas é essa folga aqui, ó, que é a própria folga do fio no slot. Então vamos lá. O que eu quero com um torque individual? Eu tenho a nossa parábola. Eu quero dar um torque no segmento do dente 12, por exemplo. Você escolhe o dente que você tem que dar o torque. Então eu quero dar um torque mais ou menos nessa região aqui. É claro que eu vou pôr lá no manequim do meu paciente, na boquinha, vou marcar a mesial e distal do dente em questão, tá certo? E aí a gente vai dar o torque na área específica. O alicate fêmea, notem que ele se parece com dois alicates 442. Ele tem uma parte distal, essa lateral aqui, e ele tem uma outra parte mesial. É como se eu tivesse um alicate 442 nessa lateral e outro alicate 442 nessa lateral. Dá para ver bem isso? Consegue entender? Então é como se eu tivesse com um alicate segurando aqui e outro alicate segurando aqui. Então o alicate fêmea, ele faz a função de dois alicates 442 e ele estabiliza na mesial e na distal do segmento do fio que eu quero efetivamente rodar. Agora, o alicate de torque, ele vem por fora da parábola e eu vou colocar exatamente aqui, ó, no fio que eu quero rotacionar. Eu ainda não estou rodando, ó. Isso aqui, ó, é só a folga. Vou posicionar de lado, ó. Notem que o meu fio, deixa eu dar um pouquinho de foco ali, está sem torque, o meu fio está zero, está chapado, horizontal,
E agora eu vou vir com o alicate de torque e vou inserir aqui nessa canaleta. Eu preciso ter uma boa empunhadura na minha mão esquerda, porque se eu não segurar com firmeza, o fio vai rodar aqui dentro do alicate, ó. Então, firmeza na mão, o punho segura firme, o alicate de torque macho vem por fora da parábola, eu insiro ele ali no segmento de fio. Notem, olha, eu até soltei a minha mão, olha como ele fica estável, fica parado. E agora eu vou rotacionar. Esse alicate de torque macho, a chavinha, eu posso rodar ela, entre aspas, para cima ou para baixo, fazendo subir ou descer. Mas não é subir e descer, porque subir e descer seria step up ou step down. O torque é uma dobra de terceira ordem, eu vou rotacionar o fio. Então, o meu alicate vai rotacionar no sentido cervical, porque isso não é um arco superior. Estou partindo do pressuposto que esse é um arco superior, uma parábola da minha maxila. Então, quando eu rodar, subir, rotacionando essa chave, eu vou pôr de lado aqui, ó, pessoal. Tudo que está aqui é a região cervical, tá certo? Tudo que está para cima. E o que está aqui para baixo é a incisal ou oclusal. Quando então agora, cervical, eu rotacionar a minha mão, a cervical veio para cá, ó, tá bem? Então, tudo que está para cá é a região cervical. Tudo que está para cá é a região incisal. Quando eu agora rotacionar a minha mão, vamos inserir a chavinha, para cervical, eu estou dando um torque. Qual torque eu estou dando? Vamos lá, turma, responde aí. Rodei a mão. Olha quantos graus eu pus na minha chave, macho, em relação a como ela era no plano. Ela não era aqui, ó, reta. Ó, vou rodar, 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 rodar. Daniel, você está pondo aí cerca de uns 20 graus. Pois é, muito provavelmente eu estou pondo isso. Vamos parar? Notem que só o segmento de dentro do alicate da fêmea é que foi rotacionado. Todo o segmento que está para fora do alicate de estabilização e para fora do alicate de estabilização no outro lado não rodou. Tirei o alicate macho, agora eu vou soltar o meu arco da fêmea e observem a diferença de brilho neste segmento aqui, ó, que ficou dentro da fêmea. Dá para ver a diferença de brilho aqui, que é exatamente o segmento que o macho segurou e rotacionou. Concordo comigo? Então, neste segmentozinho de fio que foi rodado, observem que ele está com uma orientação, inclusive de brilho diferente, ó. Dá para ver isso? Vamos pôr mais perto. Olha lá, ó. Dá para ver que este segmento aqui, ó, ele tem um brilho, deixa eu focar bem, ó, inclusive diferente. Vamos aguardar o nosso foco ajustar. E agora eu vou ler esse torque aqui, ó. Vamos ler o torque deste segmento de fio? Para ler o torque, eu venho com o alicate 442. O alicate 442 segura por dentro da parábola. Eu vou segurar antes da marca. A marca aonde eu rodei está aqui. Eu estou segurando mais ou menos na região do incisivo central. Vamos ver se o meu fio está no meio do cabo do alicate? O fio está no meio do cabo do alicate, então eu tenho um torque 0 no incisivo central. Vamos ler após, a marca está aqui, ó. Vamos ler após o segmento que eu rotacionei? Mesma coisa, torque 0. O fio vem no meio do cabo do alicate. Olha lá, ó. Perfeito? Vamos ler agora no segmento que eu rotacionei. Quando eu segurar, olha o que vai acontecer. O fio, naturalmente, ó, vou segurar antes. Agora eu vou segurar no segmento que eu rotacionei. Preste atenção. O fio, naturalmente, ele acaba se acomodando na orientação da pinça e observem o que aconteceu, ó. O fio não vem mais no meio do cabo do alicate, o fio está para fora. O fio veio para cima. Se eu pensar no plano do meu alicate, ó, o fio subiu, não é? Se isso aqui é um arco superior, tudo que está para cima é a região o quê? Cervical.
Tudo que está para cima do alicate é a região cervical, não é? Se o fio se deslocou para cima do plano do meu alicate, então eu tenho um torque vestibular de coroa, porque quando o arco se desloca para a cervical, eu tenho um torque vestibular de coroa. Perfeito, pessoal? Dá para ver bem a diferença de brilho? Neste segmento do incisivo lateral. Caso você queira acentuar o torque, coloque o alicate fêmea por dentro da parábola, ele isola a mesial e a distal. Eu venho com o meu alicate macho por fora e agora eu insiro dentro da canaleta, lembra que ele tem uma canaleta ali? Eu insiro aqui dentro e posso rodar mais, rodar mais, rodar mais, rodar mais. E agora eu vou inclusive ler um torque maior, muito provavelmente. Como é que eu sei que o torque está maior? O fio se desloca mais ainda em relação ao meio do cabo do alicate. Notem que naquele primeiro torque, o fio estava se deslocando até aqui, ó, até o cabo. Agora, ó, olha como ele se desloca bem mais, porque eu aumentei. Gradativamente, você vai aumentando o torque individual de cada dente que você quer. Quando eu volto na região do incisivo central, notem que é zero, porque o fio vem no meio do cabo. Quando agora eu segurar na região do incisivo lateral, olha como o fio deslocou bem para a cervical. Deslocou para a cervical, eu tenho um torque vestibular de coroa. Se eu pegar este arco que está na direita, no dente 12, prestem bastante atenção. Eu vou pegar esse arco do lado direito e vou virar, vou inverter ele para a esquerda. Vamos ver o que vai acontecer? Então agora eu levei para o dente 22. Quando eu for ler o torque, olha o que houve. O fio agora veio para baixo. Eu estou observando que o fio se deslocou para baixo do plano do alicate. Se é para baixo, eu tenho um deslocamento para oclusal ou incisal. Toda vez que eu insiro um arco e ele se desloca para baixo, para oclusal ou incisal, eu tenho um torque palatino de coroa. Se eu inverto o lado, o meu torque, que era vestibular, acaba de virar palatino. Dá para ver? Pessoal, você precisa imaginar um plano cortando o seu alicate no meio. Tudo que está para cima é a região cervical. Tudo que está para baixo é a região incisal, oclusal. Tá vendo como agora ele se deslocou para baixo do meio do cabo do alicate? Então eu virei o lado, o torque que era 30 graus vestibular acabou virando agora 30 graus palatino de coroa, tá certo? Cada caso é um caso, depende do que o seu paciente vai precisar, tá bem?